Muito bem, vamos falar então de mão de obra. No primeiro momento, para você conseguir precificar a sua mão de obra, você precisa saber o custo da sua hora, a hora trabalhada lá da sua empresa. Para a oficina mecânica, né, para você conseguir precificar direitinho aí a sua mão de obra, você precisa saber o custo da sua hora enquanto empresa também, não só o custo do salário do seu colaborador. Para você chegar nesse valor, né, do seu custo de empresa, você precisa saber todos os seus custos. Você pode fazer essa conta mensal, anual, trimestral, da forma que você quiser, né, depois respectivamente dividindo para ter a média, né, até chegar no valor de hora. Você vai pegar todos os seus custos fixos, não variáveis. Todos os seus custos fixos. O que são os custos fixos? São aqueles que, independente de entrar carro ou não na sua empresa, você vai ter que pagar, certo? Então, você vai pegar todos esses custos fixos, vai dividir pela hora produtiva, né, dos seus colaboradores. Você vai tirar o tempo do cafezinho, do almoço, tira esse tempo, vê de fato quantas horas por dia eles trabalham e multiplica pela quantidade de colaboradores que você tem. Então, não é de um colaborador só, a não ser que você tenha um colaborador só, né? Você vai fazer de todos os colaboradores, entendeu? Multiplicou isso de todos os colaboradores, divide aquele custo fixo que você achou pela quantidade de horas produtivas que você tem na sua empresa, e aí você vai saber quanto custa a sua hora na oficina, certo? Baseado nisso, você já sabe que você não pode vender a sua hora num valor abaixo desse que você achou. Então, vamos supor que você tem 3 colaboradores e que eles têm de hora produtiva, realmente trabalhando ali. Eles têm de hora produtiva 30 horas semanais, cada um. Então, você vai multiplicar 30 horas por 3, porque você tem 3 colaboradores, certo? 90 horas semanais. Essas 90 horas semanais você vai multiplicar por 4, porque o mês tem 4 semanas em média. Então, pra você ter uma ideia aí, né? Multiplicou por 4. 90 vezes 4 vai dar 360. Então, você tem 360 horas produtivas na sua empresa. E aí, vamos supor que o seu custo fixo seja de 30 mil reais. Então, você vai dividir 30 mil reais por 360. O resultado dessa conta vai dar 69,44. Então, o seu custo hora é de R$ 69,44, 70 reais. Então, você não pode vender a sua hora menos de 70 reais. Você precisa vender ela, no mínimo a 70, para pagar as suas contas. Depois, o que vai vir vai entrar na parte do lucro, certo? E aí, como que você calcula isso a partir daí, né? Então, você vai fazer lá um serviço de troca do retentor do volante, você tem que descer o câmbio do carro. Então, você vai calcular quantas horas você vai precisar para executar aquele serviço. Ah, não, eu faço aquele serviço em 5 horas, vamos supor. Então, você vai fazer 5 vezes 70, isso é o mínimo que você pode cobrar de mão de obra. E aí, você tem que colocar uma porcentagem a mais que vai ser o seu lucro. Então, você coloca aí uma margem de lucro, por exemplo, de 15%, vamos supor. E aí, então, você já perfaz o valor da sua hora. Então, é por isso que não adianta você basear o preço que você vai cobrar de mão de obra do que as outras empresas cobram de mão de obra. Porque cada empresa tem um custo diferente, né? Então, às vezes, você vai se basear no que outras empresas estão cobrando, você pode cobrar muito fora do valor de mercado, muito fora do que a sua estrutura proporciona para o cliente, ou você pode cobrar muito abaixo, então você pode chegar até a quebrar a sua empresa numa dessa, né? Então, muito importante saber quais são todos os custos para você fazer certinho aí essa precificação e não ficar no prejuízo.